Imagina só, tipo, vender mais de 8 milhões de cópias do seu disco de estreia, Aham. levar um Grammy pra casa logo na primeira tentativa, sabe? Ter aqueles estádios absolutamente lotados, com multidões cantando cada palavra das suas músicas de olhos fechados. É o sonho de qualquer um, né? Com certeza. Mas aí, na manhã seguinte, você abre uma das maiores revistas de música do mundo e descobre que a sua banda foi eleita a, pasme, pior banda nova daquele ano. Nossa, cara. Pior banda. É uma contradição que chega a ser quase cômica de tão brutal, mas assim, essa era a realidade completamente bizarra e esquizofrênica que cercava o Stone Temple Pilots no início dos anos 90. E olha, é o tipo de dissonância cognitiva que destruiria a grande maioria dos artistas antes mesmo de o segundo disco, sabe, chegar às prateleiras. Pode crer. A pressão de ser tão amado pelas massas e, ao mesmo tempo, odiado com paixão pela crítica é esmagadora. Mas no caso deles, esse massacre midiático inicial foi só bom, foi só o prelúdio suave de uma saga muito mais sombria. Muito mais sombria, complexa e fascinante, o que nos traz diretamente à missão da nossa análise de hoje. Isso. Para quem está do outro lado buscando entender como um talento genuíno consegue, tipo, sobreviver a tragédias indescritíveis e a um nível quase radioativo de disfunção interna, este mergulho nas fontes, É que fontes, né? nossa, sim, que englobam desde biografias densas até resenhas técnicas da época e diários de bastidores, é uma verdadeira aula de sobrevivência artística para quem nos acompanha. Sem dúvida. Estamos falando de uma instituição musical com mais de 40 milhões de álbuns vendidos. Mas também estamos falando de uma história marcada por processos judiciais implacáveis, traições em praça pública e, claro, a perda devastadora de não apenas um, mas dois vocalistas icônicos. Num intervalo de tempo assustadoramente curto, diga-se de passagem. Exato. Certo, vamos desvendar isso. Bom, e para desvendar isso, a gente precisa logo abandonar a ideia de que essa é só mais uma daquelas histórias sobre os clichês do rock, sabe? Aham, sexo, drogas e guitarras quebradas. Isso, exato. É muito mais profundo. É uma jornada sobre mecanismos de defesa, sobre como a música pode ser simultaneamente um veneno, E um antídoto, né? exatamente, um antídoto para quem a cria. E para entender como essa estrutura toda desmoronou e se reconstruiu tantas vezes, a gente precisa olhar para as fundações. As raízes da coisa. Pois é. Antes de todo o drama dominar os tabloides, havia apenas ambição crua e um fascínio assim bem peculiar por um adesivo de óleo de motor. A própria formação do grupo contraía totalmente aquele mito das bandas de garagem punk. Totalmente. O vocalista Scott Weiland conheceu o baixista Robert DeLeo num show independente, mas o que uniu os dois não foi uma atitude roqueira destrutiva ou a vontade de quebrar o sistema. Foi o fato de que o Robert estava tocando o clássico Louie Louie. Que todo mundo conhece. Aham, mas com uma pegada surpreendente de funk e R&B que deixou Weiland hipnotizado. E olha, essa anedota inicial fornece a chave mestra para entender toda a sonoridade que viria a seguir, sabe? É mesmo? Sim. A base estrutural dos Stone Temple Pilots nunca foi o punk distorcido ou aquela raiva crua que dominava a cena alternativa da época. O famoso som de Seattle. Típica de músicos que cresceram ouvindo os gigantes da Motown e do rock clássico dos anos 70. E não apenas o imediatismo daqueles 3 acordes rápidos do punk. Isso mesmo. E essa preocupação ficou ainda mais clara quando eles recrutaram o baterista Eric Kratz e precisaram de um guitarrista que pudesse ancorar essas ideias todas. O Robert simplesmente sugeriu o próprio irmão mais velho, o Gene DeLeon. E o Gene tinha uma vibe totalmente diferente, né? Total. O curioso é que o Gene nem tentava ser um astro do rock. Ele era um empresário bem-sucedido na Califórnia, já era casado, tinha uma vida super estabelecida. Mas a química musical falou mais alto no fim das contas. Falou muito mais alto. E a cereja do bolo foi o batismo da banda. O Scott tinha uma obsessão bem nostálgica e infantil pelos adesivos da marca de óleo de motor chamada STP. De algumas tentativas que foram descartadas, o nome Stone Temple Pilots soou como algo místico e grandioso o suficiente para eles. E aí eles lançam um álbum de estreia, o Core, em 92, e foi uma detonação nuclear. 8 milhões de cópias, puxadas por hinos como Creep e Plush. Loucura! Mas espera aí, eu vou fazer o papel de advogado do diabo por um momento aqui com as nossas fontes. Manda. As fontes mostram que a crítica pegou incrivelmente pesado na época. A imprensa musical rotulou a banda quase que em uníssono como, abre aspas,
imitadores do Pearl Jam e como oportunistas de gravadora querendo lucrar com o som de Seattle. Sendo que eles eram da ensolarada Califórnia. Exatamente. Mas assim, a crítica não tinha um pouco de razão técnica nisso? É como ser o aluno mais popular da escola que todos os professores suspeitam ter colado na prova, sabe? Boa analogia. Né? Se alguém colocar a faixa Plush para tocar agora, aquele tom vocal barítono e gutural do Weiland soa assustadoramente parecido com os maneirismos do Ed Vedder no álbum Ten. Se a crítica os odiavam tanto no início, como o álbum Core vendeu 8 milhões de cópias? É. O público estava apenas desesperado por mais grunge? Ou havia um gancho musical inegável que os críticos, na arrogância deles, deixaram passar? É uma excelente provocação, mas a injustiça aí mora exatamente no fato de a crítica ter focado exclusivamente no timbre vocal e na estética visual do videoclipe, ignorando completamente a engenharia mecânica por baixo das músicas. Como assim? Ignorando a engenharia? Assim, sim, a técnica vocal barítona era uma tendência fortíssima do início dos anos 90, e o Weiland, conscientemente ou não, surfou nessa onda inicial. Mas se olharmos para a estrutura musical do álbum Core, a história é bem outra. O que diferenciava a estrutura deles das outras bandas grunge que estavam dominando a MTV então? A teoria musical aplicada, pura e simples. As bandas de punk e grunge construíam suas músicas quase inteiramente sobre power chords. Aqueles acordes de quinta, né? Isso, acordes bem simples formados apenas pela nota tônica e a quinta, projetados para soar pesados, diretos e sem nenhuma ambiguidade. Os irmãos DeLeo não faziam isso. Eles injetavam acordes de sétima maior, de nona, acordes diminutos e progressões super complexas no meio de uma distorção pesada. Uau! Os acordes não transmitem apenas raiva. Tem uma melancolia sofisticada, uma tensão de jazz, sendo mascarada por amplificadores no volume máximo. Caramba, bossa nova no meio do grunge? Exato. Foi uma preguiça intelectual gigantesca da crítica não notar esse nível altíssimo de musicalidade. É como construir um cavalo de Troia perfeito, cara. Por fora, parecia aquele grunge comercial e raivoso que a indústria queria vender para os adolescentes de camisa de flanela, mas por dentro, o maquinário era de compositores clássicos dos anos 70, disfarçados. Definiu perfeitamente. Mas isso nos leva ao próximo ponto de ruptura. Como um mecanismo tão sofisticado lida com a pressão indescritível de virar o centro do universo musical do dia para a noite? As fontes mostram que a resposta envolveu muito sarcasmo, mas também muita autodestruição. Infelizmente, sim. O sarcasmo foi a primeira linha de defesa deles contra um ecossistema musical que os rejeitava intelectualmente, mesmo enquanto compravam os discos deles de balde. O caso mais emblemático foi a bizarra turnê Barbecue Mitzvah, em 93, né? Isso, onde eles dividiram o palco com bandas profundamente alternativas e excêntricas, tipo o Butthole Surfers. E é aí que entra um detalhe que beira o surreal. Durante essa turnê, que em teoria deveria estabelecer a credibilidade alternativa deles, a banda decidiu subir ao palco vestidos e maquiados dos pés à cabeça, como a banda Kiss. Sem nenhum aviso prévio? Do nada. E para quem está acompanhando, é preciso contextualizar que o início dos anos 90 era meio que obcecado com o conceito de autenticidade. Nossa, muito. A regra não dita era que o rock precisava ser sujo, realista, cantado por pessoas de jeans rasgado que desprezavam o estrelato. Exato. O rock de arena dos anos 80, cheio de maquiagem, pirotecnia e teatralidade, era considerado o inimigo número 1 do grunge. O arqui-inimigo. Então, o Stone Temple Pilots aparecer no palco emulando o Kiss no auge da era grunge foi um dedo do meio colossal, uma afronta calculada às regras rígidas da cena alternativa que se recusava a aceitá-los. Foi exatamente o oposto de se curvar às expectativas. Na verdade, foi uma atitude genuinamente punk, sabe? Zombar do novo estabelecimento alternativo. Uhum. Mas enquanto essa armadura de sarcasmo brilhava nos palcos, a fundação psicológica da banda começava a ceder feio sob a pressão. Foi durante esse período super isolante e tenso que o Scott Weiland foi apresentado à heroína. E essa escolha alterou a química da banda para sempre. E todo esse peso, esse ressentimento e o início de um vício devastador foram arrastados diretamente para dentro do estúdio na gravação do segundo disco, o Purple, de 94. A atmosfera sombria impregnou tudo.
Tudo mesmo. Até a arte de capa do disco. Sim. A capa que o público acreditava ser apenas uma ilustração psicodélica bonitinha de uma criança montada em um dragão chinês carrega um segredo meio macabro, né? Super pesado. O Weiland inventou dezenas de explicações esotéricas nas entrevistas da época, mas anos depois, na autobiografia dele, ele confessou o mecanismo brutal por trás daquilo. Ele retirou a imagem diretamente do selo de um pacote de heroína da marca China White que ele costumava comprar. Nossa, isso é muito denso. Muda completamente a maneira como ouvimos o Purple de ponta a ponta. O álbum não é mais apenas uma resposta comercial à crítica. Ele se torna um mapa topográfico da mente de um homem perdendo totalmente o controle. E o ritmo monumental Vasolina exemplifica isso de forma técnica, não é? Com certeza. O riff de guitarra não é apenas pesado, ele é desenhado para ser repetitivo, cíclico e quase claustrofóbico. Ele espelha mecanicamente aquela sensação paralisante de estar preso na mesma situação, no loop infinito da dependência química. E isso tudo culmina na música que talvez seja o maior hino deles, Interstate Love Song. Clássico absoluto. Nas rádios soa como a trilha sonora perfeita para uma viagem de carro com os vidros abaixados em um dia de sol. Tem um violão vibrante, um ritmo aberto, gostoso. Aham. Mas as letras são, na verdade, um diário brutalmente honesto sobre o Weiland, ligando para a esposa dele na época, a Janina, de diferentes paradas de caminhão pelo país. Mentindo compulsivamente no telefone. Isso, garantindo que estava limpo quando na verdade estava sob forte efeito de drogas. É uma honestidade assustadora escondida em plena vista. E esse contraste é o coração do Stone Temple Pilots a partir desse ponto. A habilidade fenomenal dos irmãos Del Leo em criar paisagens sonoras ensolaradas e coloridas funcionava como uma cortina de fumaça. Uma cortina de fumaça perfeita e palatável. Exato, para a poesia sombria, paranoica e confessional do Weiland. E olha, aqui é que a coisa fica realmente interessante. A gente entra no terceiro disco, o experimental Tiny Music. Ah, o Tiny Music. Eles alugam uma casa de campo gigantesca e isolada. Começam a gravar de forma bizarra. Eles colocam a bateria do Creedence no sótão para captar a reverberação da madeira, espalham amplificadores pelos corredores. Uma mansão belíssima, construída diretamente sobre um poço de areia movediça. Exatamente essa sensação. Mas o isolamento, em vez de curar, amplificou os demônios de vez. E como amplificou? A situação do Weiland saiu totalmente de controle, levando aquele momento tenso em que os próprios companheiros de banda tomam a decisão extrema de convocar uma coletiva de imprensa sem ele para cancelar uma turnê inteira. Eles declararam abertamente na TV que o vocalista não tinha condições devido ao uso de drogas. Isso destruiu a confiança entre eles. Mas isso levanta uma questão essencial para os nossos ouvintes sobre o mecanismo da criação. É possível que a vulnerabilidade profunda de um álbum como o Purple ou o Tiny Music só exista por causa da luta do Weiland com as drogas. O caos foi um ingrediente infeliz, porém essencial para a melhor arte que eles produziram? Olha, a gente precisa ter muito, mas muito cuidado para não cair na armadilha de romantizar a autodestruição, sabe? Que é um clichê perigoso e batido na história da música. A dor mecânica do vício não cria absolutamente nada. Ela apenas destrói sinapses, destrói relacionamentos, destrói vidas. Faz sentido. O talento gigantesco do Weiland e dos instrumentistas é o que criou a arte, apesar da dor e apesar da heroína. No entanto, Tem um porém aí, sim. É inegável que a luta diária contra essa escuridão forneceu o vocabulário emocional e aquela urgência lírica que conectou o Weiland a milhões de ouvintes que também se sentiam perdidos. A droga não escreveu as músicas, de jeito nenhum, mas a tentativa desesperada de sobreviver à droga, sim. uau! E como as fontes deixam bem claro, não dá para operar um reator nuclear com o núcleo derretendo para sempre, né? A fumaça precisa encontrar uma saída. Uma hora a conta chega. E chegou. Em 2013, 20 anos depois do auge da banda, a paciência acabou. As linhas de comunicação foram cortadas de vez e a banda tomou a decisão impensável de demitir oficialmente o Scott Weiland do Stone Temple Pilots. A fundação ruiu. A poética sombria deu lugar a frios processos judiciais de quebra de contrato e uso indevido de marca. A banda alegou que Weiland estava se apropriando das comemorações de 20 anos do álbum Core para promover seus próprios shows solo e, pior, cantar as músicas de forma irreconhecível.
O que nos coloca diante de um dilema logístico quase impossível para qualquer grupo, né? Como você preenche o vazio deixado por uma presença de palco tão magnética e por um timbre tão singular quanto o do Island? É um campo minado. Total. Porque se você colocar alguém parecido demais, vira uma caricatura bizarra. Mas se colocar alguém diferente demais, perde a identidade sonora que conquistou o público lá atrás. E a resposta a esse dilema veio da forma mais improvável imaginável. A entrada do Chester Bennington. O próprio. O vocalista explosivo do Linkin Park e um dos maiores ícones do rock dos anos 2000. O que poucos sabiam na época era que o Chester era um super fã absoluto do Stone Temple Pilots desde a adolescência dele. Ele conhecia cada respiração daquelas gravações originais. Sim, ele entrou no estúdio, assumiu os vocais em 2013 e juntos gravaram aquele EP pesado e super direto, o High Rise. E a dinâmica aqui é fundamental para quem está nos ouvindo entender. O Chester não precisava do dinheiro, ele não precisava da fama ou do palco do Stone Temple Pilots. Imagina, ele já era gigante. Pois é, ele já era vocalista de uma banda que enchia estádios no mundo inteiro. A entrada dele foi movida puramente pelo desejo mecânico e, assim, quase infantil de salvar as músicas que ele considerava a trilha sonora da própria vida. É como uma orquestra sinfônica de classe mundial que não para de tocar, mesmo perdendo seus maestros mais brilhantes, sabe? Mas aí fica a reflexão. Quando uma banda substitui uma voz icônica como a de Weiland por outro titã como Chester, ela se torna uma banda de tributo ao próprio passado ou consegue criar um capítulo genuinamente novo? Pensando sobre a postura do Chester nessa fase, a metáfora da catedral é perfeita. Você tenta substituir um pilar de sustentação principal em uma catedral histórica que está prestes a desabar. Você não chega e instala uma coluna de neon moderna e chamativa apenas para gritar ao mundo: olhem como eu sou diferente e atual. Isso seria um desastre. Você usa materiais nobres, materiais resistentes, mas que respeitam profundamente a arquitetura original, garantindo que o teto não caia sobre a cabeça dos fãs que estão ali dentro. Foi exatamente isso que ele fez. Ele inclusive recusou categoricamente a ideia dos outros membros de mudar o nome da banda para marcar a nova fase. Ele exigiu que o legado do STP fosse preservado intacto. Isso demonstra um desprendimento de ego raríssimo no mundo da música, cara. Ele funcionou como um curativo cirúrgico em uma ferida aberta, provando para o Robert, o Gene e o Eric que a engrenagem que eles haviam construído ainda tinha força para gerrar. E foi um curativo que ele precisou retirar, de forma super amigável, diga-se de passagem, em 2015. Aham. A logística de conciliar a gigantesca máquina do Linkin Park com o STP era exaustiva. Mas, acima de tudo, a família cobrou seu preço. As fontes narram que os filhos do Chester choravam inconsolavelmente quando ele fazia as malas para as turnês do Stone Temple Pilots. Eles sentiam que o pai estava escolhendo um projeto extra em vez de ficar em casa com eles. Ele acabou deixando a banda com a bênção de todos. Mas é exatamente neste ponto da cronologia que a gente precisa pisar no freio e absorver o impacto. Respira fundo porque agora fica pesado. O que se desenrola a seguir é algo que escapa de qualquer lógica e carrega um peso emocional que palavras dificilmente conseguem dar conta. Em dezembro de 2015, o mundo acorda com a notícia de que Scott Weiland foi encontrado morto em seu ônibus de turnê. Vítima de uma overdose acidental de uma mistura de substâncias. E como se o roteiro da realidade estivesse sendo escrito com requintes de crueldade absoluta, menos de 2 anos depois, em julho de 2017, o Chester Bennington tira a própria vida. Devastando milhões de fãs ao redor do globo. Pensem na dimensão disso, quem está do outro lado ouvindo. Uma única banda, um único projeto musical, perdeu 2 dos maiores vocais, 2 das almas artísticas mais importantes de toda uma geração para os seus próprios e terríveis demônios internos. E tudo isso em um intervalo de apenas 18 meses. É muito trauma para absorver. Qualquer grupo de seres humanos, diante de um trauma dessa magnitude, arquivaria o nome da banda, fecharia as portas do estúdio e nunca mais olharia para trás. Seria a reação mais lógica. O luto paralisante seria a resposta mais natural e aceitável do mundo. O fato de os 3 músicos originais remanescentes terem decidido continuar é um testamento de que a relação deles com a música havia transcendido a simples ideia de uma carreira.
Virou sobrevivência. Exato. As composições para eles se tornaram santuários vivos. A música era o único idioma que eles sabiam falar para processar todo aquele trauma acumulado. Eles entenderam que a máquina sônica que construíram nos anos 90 era robusta o suficiente e sagrada o suficiente para eles para merecer continuar soando. E o esforço para manter essa máquina soando leva diretamente à evolução mais recente e cuidadosa do grupo. Afinal, como renascer das cinzas depois de perdas tão paralisantes? A banda iniciou um processo de audições global exaustivo, recebendo dezenas de milhares de fitas. Uma loucura de logística. Total. Eles ouviram vozes do mundo inteiro até cruzarem em 2017 com Jeff Gutt, um vocalista veterano que já havia passado pelas engrenagens da televisão no reality The X Factor. E o grande choque com o Jeff é o seu controle mecânico da voz. Ele possui um timbre, uma cadência e uma teatralidade corporal que soam como se o próprio Scott Weiland estivesse ali sendo canalizado no palco. O que é fascinante aqui é como essa escolha cirúrgica gerou o álbum Perdida, lançado lá em 2020. Lindo disco. Aliás, Sim, é um álbum quase inteiramente acústico, onde a eletricidade é desligada de vez e a melancolia ganha o palco principal. O disco incorpora fortemente a paixão antiga deles pela bossa nova, o uso de violões espanhóis extremamente intrincados, instrumentos de sopro, violinos. fica super refinado. Fica. É a prova definitiva da tese que discutimos lá no início da nossa conversa. Perdida pega aquela genialidade harmônica, crua e acústica, que eles mostraram rapidamente durante o aclamado MTV Unplugged de 93 e finalmente expande isso para a duração de um disco inteiro. Fechando um ciclo perfeitinho. Ele fecha o ciclo esfregando na cara daqueles críticos céticos do passado que a essência do Stone Temple Pilots sempre foi estruturada em composição pura e sofisticada, que sobrevive e muito bem, sem nenhum pedal de distorção ligado. Então, o que tudo isso significa? Bom, Significa que estamos diante do felino mais resiliente do rock and roll. O gato de várias vidas. Eles apanharam de forma cruel da imprensa, tiveram a fundação engolida repetidas vezes pelo vício, lutaram em tribunais por dinheiro e direitos e, no processo, tiveram que enterrar amigos, ídolos e parceiros de banda. uma provação atrás da outra. Pois é. E depois de atravessar todo esse inferno na Terra, lançaram um álbum de violões delicados e arranjos de cordas lindíssimos. Mas a provocação final fica no ar para a gente debater. Com o Jeff Gutt assumindo o microfone e entregando performances que trazem uma nostalgia intencional e arrepiante da voz de Weiland, a banda finalmente encontrou a paz que procurava. Ou eles estarão para sempre habitando uma casa assombrada de um jeito bom, talvez, pelos fantasmas insubstituíveis da década de 90. Olha, eu acredito que a resposta seja que eles, muito inteligentemente, desistiram de tentar exorcizar a casa. Fizeram as pazes com as assombrações. Exato. Eles fizeram as pazes definitivas com seus fantasmas. O papel do Gutt não é apagar a memória do Weiland ou do Bennington, de forma alguma. Ele é um mecanismo que permite que essa memória seja celebrada todas as noites no palco. Em vez de fugir da sombra gigante de sua própria história, a banda aprendeu a usar essa sombra como o teto que os protege, permitindo que as fundações originais continuem ali, firmes. Eles entenderam que a música, uma vez lançada ao mundo, não pertence mais à tragédia, pertence à eternidade. Nossa, e isso nos leva à reta final deste mergulho de hoje. A jornada do Stone Temple Pilots, de um adesivo de óleo de motor a lendas absolutas do rock, revela a natureza obstinada do verdadeiro talento. Fica claro que quando a música é sustentada por uma fundação técnica brilhante e por uma conexão profunda entre os arquitetos sonoros, ela é capaz de sobreviver à mais severa e radioativa disfunção humana imaginável. A fumaça das polêmicas se dissipa com o tempo, mas a estrutura das canções permanece intacta, resistindo ao clima e às eras. E como pensamento final, para quem nos acompanha continuar refletindo, vale a pena a gente repensar as gavetas em que a história da música tenta forçar seus artistas. Os rótulos. Isso, pense novamente no famigerado rótulo grunge e como ele tentou limitar a nossa percepção sobre
o brilhantismo deles. Fica a reflexão para nossa audiência. E se o Stone Temple Pilots tivesse aparecido em 1973 e não naquela efervescência alternativa de 92? É um ótimo cenário imaginário. Com toda essa mistura de hard rock, guitarras de jazz, bossa nova e letras confissionais, eles jamais teriam sido chamados de oportunistas. Muito provavelmente teriam sido celebrados imediatamente ao lado de gênios musicais fluidos e camaleônicos como David Bowie ou Led Zeppelin, sabe? Artistas que eram aplaudidos justamente por recusarem limites de gênero. Verdade. O tempo de lançamento os colocou naquela caixa restrita do som de Seattle, e os críticos puniram a banda pelo calendário, não pela arte. É um lembrete poderoso de que os rótulos de uma época quase sempre distorcem, achatam e atrasam o reconhecimento do que é verdadeiramente revolucionário. É uma provocação cirúrgica para levar para a vida na hora de consumir qualquer tipo de arte. A cronologia é um acidente, mas o talento é intencional. E o tempo sempre se encarrega de jogar fora os rótulos e deixar apenas os monumentos de pé. E como as engrenagens por aqui também não param de girar, se curtiu o vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no canal Grunge Aposentado.